Fala galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o projeto de um protetor contra curto-circuito e sobrecorrente para fontes de alimentações fixas e fontes de alimentações ajustáveis. Vou estar mostrando para vocês como eu fiz aqui a configuração do circuito, como que eu fiz os cálculos de alguns componentes. E vou mostrar para vocês primeiramente a parte teórica do circuito, como que ele funciona, e depois vou mostrar para vocês na prática o circuito funcionando. Aqui, galera, é um projeto muito simples, por mais que pareça ter bastante componentes, mas é muito simples. E primeiramente temos aqui a nossa fonte de alimentação. Ela é baseada aí, ela utiliza aí um LM317, a configuração clássica do LM317 para ajuste de tensão. Temos um potenciômetro aqui de ajuste de tensão. E essa nossa fonte, ela conta aí com um booster de corrente. Dado que o LM317 ele não consegue controlar correntes maiores aí do que 1,5 ampere. Alguns datasheets aí falam que ele consegue controlar até 2,5 amperes, mas não querendo estressar o componente, eu estou utilizando aqui um booster de corrente, já que a nossa corrente de saída ela vai até 4 amperes, 4 amperes e meio mais ou menos, 4 amperes e meio. Então estou utilizando um booster de corrente aqui, um transistor NPN, que pode ser um 2SC5200, um 2N3055, qualquer outro transistor NPN de potência que aguente controlar a nossa carga, que consiga aí controlar a corrente exigida pela carga. Aqui, galera, temos também um circuito de proteção. O nosso circuito de proteção é constituído aqui de um sensor de corrente. O nosso sensor de corrente, ele conta aí no nosso circuito com um resistor de 0R10, de fio de 5 watts, um resistor de baixíssima resistência, um capacitor eletrolítico 47 microfarad por 50 volts, um transistor PNP, que pode ser aí, um BC327 para 24 volts e um BC556 para tensões maiores, um resistor de 2K2, um resistor de 1K para 24 volts ou de 4K7 para tensões maiores e um fotoacoplador PC817. Aqui temos aqui um relé duplo, aqui é um relé de 24 volts, um transistor BC337 drive de corrente, drive aí para o nosso relé. E é isso aí, galera, eu vou explicar para vocês como que funciona esse circuito. Nessa fonte de alimentação, eu limitei a corrente máxima aqui da fonte para 4 amperes. Aqui temos a nossa carga, então podemos ver que aqui entra a tensão de alimentação. Deixa eu focar aqui. Aqui entra a tensão de alimentação. Aqui eu estou utilizando uma fonte chaveada, depois eu vou mostrar para vocês. Então, na minha saída, eu quero que eu tenha tensão de mais ou menos 1 volt até 24 volts. Então a entrada aqui da minha fonte tem que ter, no mínimo, 2 volts acima. Aqui eu estou utilizando 27 volts, 3 volts acima, para a gente conseguir ter 24 volts na nossa saída, na nossa carga. Então temos a entrada da nossa fonte aqui. Aqui temos o LM317, como já expliquei, e o booster de corrente. E aqui entra a nossa alimentação, a corrente passa por esse resistor, passa pelo transistor driver, referenciada pela tensão que o regulador nos dá aqui. E aqui no emissor do transistor nós temos a saída da nossa fonte. A saída da nossa fonte, que vem por aqui, ela vem por aqui, entra num contato normalmente fechado de um relé, vem por aqui e sai na nossa carga, que vai para o GND. Ok, galera? Aqui temos uma alimentação de 24 volts, que ela alimenta o circuito do relé aqui. Esse GND, ele é diferente do GND da fonte principal. Então aqui eu tenho uma fonte independente para esse circuito, que aqui poderia ser 12 volts também. Aqui eu posso usar um relé de 12 volts, aí eu tenho que alimentar com 12 volts. Aqui, como eu estou usando um relé duplo de 24 volts, estou alimentando com 24 volts. Então esse GND aqui, ele é diferente desse GND aqui. E é isso aí, galera. Então o que acontece? Quando eu conecto a minha carga, vamos supor que essa carga aqui, ela está exigindo da minha fonte de alimentação 4 amperes. Está passando 4 amperes pela minha carga aqui. Então está vindo aqui no emissor, passando pelo relé, entrando na minha carga e voltando para o GND. Vamos supor que a minha carga esteja consumindo aqui, esteja exigindo da fonte 4 amperes.
Esse resistor de 0R10 aqui, por ele também, como ele está em série com o circuito, por ele também estará passando uma corrente de 4 amperes. Então, como aqui por esse resistor está passando uma corrente de 4 amperes e um resistor de 0R10, se a gente jogar na lei de Ohm, fazer a fórmula lei de Ohm, corrente vezes a resistência, nós temos a tensão em cima desse resistor. Então, 4 amperes passando por ele e uma resistência de 0R10, se a gente jogar na lei de Ohm, teremos 400 milivolts em cima desse resistor aqui, quando a nossa carga estiver exigindo 4 amperes de corrente. Porque está tudo em série, pelo transistor também passará uma corrente de 4 amperes e pela carga 4 amperes e por esse resistor de 0R10, 4 amperes. Então, aqui nós temos a base desse transistor PNP, que temos a base dele, aqui nós temos o emissor vindo para cá. 400 milivolts, nesse ponto aqui, 400 milivolts, ele não é suficiente para polarizar esse transistor. Então, esse transistor aqui, ele se mantém no corte, porque não é suficiente 400 milivolts aqui na base dele, para fazer com que esse transistor conduza. E esse LED aqui do fotoacoplador se mantém apagado. Ele se mantém apagado e não aciona a nossa proteção. Então a fonte está em condição normal, ela está funcionando normalmente. A nossa proteção ela se mantém desativada, ela não ativa a nossa proteção. Agora suponhamos que coloquemos uma carga aqui que consuma 6 amperes. Colocamos uma carga aqui que vai consumir 6 amperes aqui. Então, se pela minha carga estiver passando 6 amperes, por esse resistor aqui de 0R10 também estará passando 6 amperes e pelo transistor também estará passando 6 amperes. Jogando novamente na lei de Ohm, 6 amperes vezes 0R10, teremos em cima desse resistor aqui 600 milivolts em cima desse resistor. Os nossos transistores eles começam a conduzir aí com correntes com tensões na base aqui por volta de 500 milivolts, 600 milivolts, 700 milivolts. Com 500 milivolts ele já começa a conduzir. Então, tendo 600 milivolts em cima desse resistor aqui, já é suficiente para fazer esse transistor aqui conduzir. Como a minha fonte está projetada para cargas, para correntes até 4 amperes, 6 amperes é bem a mais do que 4 amperes. Então, o que acontece? 600 milivolts em cima desse resistor. Esse transistor aqui, ele começa a conduzir, porque já vence aqui a barreira de condução do transistor, ele começa a conduzir e começa a conduzir corrente pelo coletor dele, fazendo com que o LED do fotoacoplador acenda. Fazendo com que o LED do fotoacoplador acenda, ele polariza esse transistor do fotoacoplador também. Aqui, como é 24 volts, vai passar corrente pelo resistor de 10K, por esse resistor de 10K. Esse transistor aqui ele vai estar conduzindo, vai passar corrente por ele e ele vai polarizar a base desse transistor BC337. Polarizando a base desse transistor aqui, ele energiza a bobina do relé e, energizando a bobina do relé, esse contato aqui, que era normalmente fechado, ele abre e o normalmente aberto fecha. Como é um relé duplo, são 2 relés, ele corta a corrente que vem para a minha carga, cortou a corrente que vem para a minha carga, e esse contato aqui, normalmente fechado, abre, o aberto fecha, e esse outro contato aqui também, esse contato aqui, normalmente fechado, ele abre, e o normalmente aberto fecha. E ele intertrava o meu circuito aqui. Então, como aqui está com 24 volts, ele passa corrente aqui nesse sentido, normalmente aberto ele está fechado, passa a corrente aqui e mantém o meu transistor em condução. Mesmo que eu mantenha a minha carga ligada aqui, já não vem mais corrente nenhuma para a minha carga. E não correndo o risco de danificar a minha fonte de alimentação. Aqui temos um botão normalmente fechado, que é o reset do meu circuito. Então eu venho, retiro a minha carga que está em curto ou sobrecorrente e aperto o botão novamente, ele vai abrir e vai desenergizar a base desse transistor, que vai desenergizar a bobina, voltando o relé ao seu funcionamento inicial. Então ele fecha aqui normalmente, o normalmente aberto se abre novamente, o normalmente fechado se fecha novamente, mandando tensão na minha saída. Ok?
E em questão de curto-circuito, galera, a mesma coisa. Suponhamos que eu pegue aqui o meu pino positivo e encoste ele, feche um curto aqui, provoque um curto na minha saída da minha fonte de alimentação, o que, que vai acontecer? Eu fiz alguns testes com a mínima tensão aqui de saída da minha fonte, que é mais ou menos 0,9, 1 volt, quando eu fecho um curto na saída, em cima desse resistor aqui, ó, fica uma tensão de mais ou menos 900 milivolts, que já é suficiente também para conduzir esse transistor. Na máxima tensão de saída, que é 24 volts, se eu fechar um curto aqui contendo na minha saída 24 volts, a tensão em cima desse resistor aqui fica próxima aí de 1,5 volt, 1,5 volts, que também é suficiente para fazer com que esse transistor aqui conduza. Então, em todos os casos, na mínima tensão, 900 milivolts, na máxima tensão 1,5 volt, tanto faz, tanto na mínima quanto na máxima, faz esse transistor conduzir e também vai acionar a minha proteção aqui. Vai fazer com que o LED acenda, polarizando esse transistor, que esse transistor polariza esse transistor, que esse transistor energiza a bobina do relé e entra em proteção. O contato aqui que estava mandando tensão para a minha saída, normalmente fechado, ele vai se abrir, o normalmente aberto se fecha e faz o mesmo caminho. Ele intertrava aqui, ele manda nesse outro contato 24 volts que faz o intertravamento do meu relé. Então, enquanto eu não tirar a minha carga daqui, resolver o problema que está aqui, o curto, a sobrecorrente, eu não posso apertar esse botão. Tirando tudo aqui, eu aperto o botão, ele se abre, o intertravamento sai, desenergiza o transistor, despolariza ele desenergiza a bobina e volta tudo ao normal. O funcionamento é esse, galera, muito simples mesmo o funcionamento aí desse circuito. Esse capacitor aqui, ó, de 47 micro, entre base e emissor desse transistor, é por quê, pessoal? Algumas cargas que ligamos aqui, algumas cargas indutivas, elas são muito rápidas, dão um pico de tensão muito alta. Então, eu não quero que a minha carga acione a proteção. A minha carga não pode ser considerada como curto. Então, eu não quero que a minha carga, quando eu ligar ela aqui, ela acione a proteção e venha desligar, ficar desligando, acionando a minha proteção toda hora. Então, o que eu faço? Quando eu ligo uma carga aqui, que ela indutiva principalmente, que ela dá um pico de tensão muito alto, esse capacitor aqui ele gera um atraso de mais ou menos meio segundo, que já é suficiente para a minha carga entrar em funcionamento normalmente, sem que a minha proteção entre em funcionamento. Ele dá um retardo aqui, ele dá um atraso, ele dá um delay aqui para que minha proteção não ligue mediante a conexão de uma carga indutiva aqui. Entendeu? Esse capacitor aqui, ele é para me dar um pequeno atraso muito rápido aqui, de mais ou menos meio segundo, é muito rápido, mas já suficiente para não acionar a minha proteção mediante uma carga indutiva, uma coisa que dê um pico de tensão muito alto aqui na saída. Esse outro capacitor de 47 micro aqui, ele elimina qualquer ruído que vier aqui dessa parte da comutação aqui do fotocoplador. Ele elimina qualquer tipo de ruído aqui, não deixando esse transistor aqui, por alguma interferência, alguma coisa, ficar acionando a proteção de forma irregular. Então esse capacitor aqui ele elimina qualquer interferência de corrente alternada, de interferência que tiver aqui na base do transistor, não deixando a proteção acionar de forma irregular. Então o funcionamento é basicamente esse, galera. Aqui pode ser tensões maiores, aqui eu posso colocar tensões bem maiores aqui, essa fonte pode funcionar com tensões bem maiores, devendo ser observada aqui as correntes máximas do circuito, devendo ser observada esse transistor aqui um BC327 que eu estou utilizando para 24 volts, mas para tensões maiores eu posso utilizar o BC556, que ele suporta correntes e tensões de coletores bem mais altas. Deve ser observado também a tensão dos capacitores, esse resistor aqui para tensões maiores deve ser um de 4K7. Deve ser observado algumas coisas aí em relação a isso. Eu já expliquei. Aqui também, pessoal, temos um LED vermelho, que quando energiza a bobina aqui, entra em proteção, ele acende o vermelho, mostrando que a minha fonte está em curto-circuito. Em operações normais, esse LED verde fica aceso, mostrando que minha fonte está em funcionamento normal. É isso aí, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui o circuito funcionando na prática, e vocês vão ver que funciona muito bem. Então aqui, galera, temos aqui montado o nosso circuito de proteção.
Estou utilizando aqui primeiramente uma fonte de 24 volts por 13 amperes. Não vamos utilizar essa corrente toda, claramente, igual eu expliquei para vocês. O circuito aqui ele funciona até com 4 amperes. Ele foi projetado para acionar as proteções aí com 4 amperes. Tá aqui o nosso circuito montado. Estou utilizando essa fonte de 24 volts aqui só para alimentação do nosso circuito de relé ali. O nosso relé duplo de 24 volts está ali. O transistor booster, eu estou utilizando um 2N3055. Tá aqui o LM317, está ali, potenciômetro de ajuste de tensão. E aqui o nosso sensor de corrente, o nosso circuitinho aqui, sensor de corrente, que é formado aí pelo resistor de 0R1, né? Igual vocês podem estar olhando. Ali temos um BC327, resistor de 2K2, o capacitor de 10 micro. Aqui eu estou utilizando de 10 micro por 50 volts. O resistor de 1K aqui. Aqui eu coloquei um LED só para a gente ver o pico ali na hora que aciona a proteção. O fotocoplador PC817 e aqui o circuito do drive do relé. E o botão de reset aqui. Aqui, galera, é o seguinte. Vocês podem ver aqui a saída da fonte, ó. Aqui eu ajusto no potenciômetro, ó. O potenciômetro, eu tenho um ajuste de corrente aqui. Vocês podem ver, ó. Eu tenho um ajuste de corrente aqui, ó. Vocês podem estar olhando, ó, tá vendo? Consigo ajustar a corrente aqui. Vou deixar 24 volts aqui para o nosso teste inicial. Aqui, 24 volts. E aqui eu tenho duas cargas. Essa aqui é a primeira carga, que são 4 resistores de 12R ligados em paralelo, que vai dar aí 3 ohms. Se a gente fizer na lei de Ohm aí, 24 volts sobre uma carga de 3 ohms, teremos aí 8 amperes. O dobro da corrente que o nosso circuito foi projetado aí para funcionar. E aqui eu tenho uma outra carga, que são 2 resistores de 12R ligados em paralelo, que dá 6 ohms. 24 volts em cima de uma carga de 6 ohms, teremos aí 4 amperes. Então, primeiramente, pessoal, aqui temos o nosso GND, aqui esse fio vermelho é o nosso positivo. O fio vermelho aqui é o positivo, e eu vou testar primeiramente ligando aqui, ó, na carga de 3 ohms. Vocês vão ver que a proteção ela vai atuar, ó. Aqui o LED verde indica aí funcionamento normal, e o LED vermelho aqui, ó, esse LED vermelho indica curto-circuito ou sobrecorrente na nossa saída. Então eu vou pegar aqui o fio azul e conectar aqui na primeira carga de 3 ohms. Vocês vão ver que a proteção vai acionar, porque a corrente ali vai ser muito maior do que o circuito foi projetado, ó. Olha lá, protegeu, entrou em proteção, tá vendo? Eu venho aqui e aperto o botão reset, ó. Vou apertar o botão reset aqui e a tensão volta ao normal. Ó, novamente, ó, acionou a proteção, morreu a tensão na saída, protegeu, ó, acabou a tensão ali na saída e corrente também. Aqui agora, pessoal, ó, eu vou fechar um curto-circuito na saída. Vou provocar um curto-circuito. Eu vou ligar aqui esse fio aqui. Deixa eu só ligar ele certinho aqui. Só ligar esse fio certinho, tá aqui. Eu vou provocar um curto-circuito na saída da fonte. Eu vou pegar aqui o negativo e encostar no positivo aqui, ó. Vocês vão ver que vai entrar em proteção também. Aqui é positivo, ó. Espera aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tinha soltado um fio aqui. Estamos novamente aqui. Então, eu vou provocar um curto-circuito na minha fonte, na saída da fonte. Vou pegar o negativo aqui e conectar no positivo. Vou provocar um curto-circuito. Vocês vão ver que ele vai acionar a proteção, ó. Vou conectar aqui, ó, que é o positivo também, ó. Ó, fique de olho, ó. Olha lá, acionou a proteção, tá vendo? Acabou, entrou em proteção aqui a minha fonte de alimentação, ó. Eu venho, retiro o curto e reseto o meu circuito aqui, ó. Resetei e volta ao normal. Agora aqui, pessoal, tem uma carga aqui de... Aqui agora, pessoal, eu tenho uma carga aqui de 6 ohms, que é a carga aqui que vai a gente jogar 24 volts em cima dessa carga de 6 ohms, vai dar 4 amperes mais ou menos, e a nossa proteção não pode acionar, porque a fonte foi projetada aí para funcionar até com 4 amperes. Então eu vou ligar aqui, ó. Vou conectar aqui, vocês vão ver, ó. Olha lá, ó.
Funciona normal, tá vendo? Ó? Não aciona a nossa proteção. Aqui, ó, tô ligando aqui, conectando da nossa carga aqui, não aciona a proteção. Se mantém ali. A carga até esquenta, não posso demorar muito, porque o resistor ali, a potência dele é pouca para essa tensão, né? E aqui, ó, de novo, vou ligar aqui na carga de 3 ohms. Ó. E acionou a proteção. Isso aí, ó. Vou colocar a mínima tensão aqui, ó. Vocês vão ver que ela aciona também. Vou ajustar aqui para a mínima tensão da nossa fonte. Vocês vão ver que a proteção também aciona. Tanto com a máxima tensão de saída quanto a mínima. Vou provocar um curto-circuito aqui, ó. Ó, vou encostar aqui no negativo. Olha lá. Então proteção também. Reseto aqui, ó. Vou fechar um curto. Isso aí, ó. Então tá aí, galera. Isso aí. O circuitinho tá aí. Tá funcionando perfeitamente, ó. Esquema eletrônico aí. Tá aí funcionando. Perfeitamente. E é isso aí. Isso aí, galera. Tudo 100%. Valeu!